Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. Vamos passar para o nosso irmão Clébio. Bem, boa noite a todos. Mais uma vez, né, como a Ângela diz, para a gente aproveitar essa oportunidade, para a gente entrar em contato com alguns pontos da doutrina que vão nos fazer refletir um pouco melhor, né, nessa nossa jornada aí evolutiva. E o tema que eu escolhi para hoje é a violência, porque já está tão massificada, né? Qualquer mídia que a gente abra, né, um jornal que vai ler, o impacto primeiro, né, o que dá a notícia principal é violência, né? E assisti algumas palestras, inclusive trouxe uma já há algum tempo atrás aqui para o nosso grupo de estudo na terça-feira. Até o palestrante falava sobre a desconstrução da violência. Isso me chamou a atenção, porque a partir dessa palestra eu passei a conhecer um pesquisador que é até esse Steven Pinker. Eu até recomendo que quem tiver a oportunidade lê esse livro, Os Anjos Bons da Nossa Natureza. E ele foi diretor do MIT, o MIT, né? O Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, e hoje ele é professor de Harvard, na Universidade de Harvard, né? E ele é ligado na parte da neurociência. E ele fez umas pesquisas em cima disso, de que a violência está regredindo. E a gente, né, não consegue ver desse jeito, né? Porque a gente liga a televisão, abre uma internet, vê um jornal e tome violência, né? Aí eu falei, poxa, será que é mesmo? E fui pesquisar o livro que o rapaz escreveu ali, e realmente faz sentido. E dentre os pesquisadores, eu escolhi ele porque ele é o que mais se aproximou dos pensamentos de Kardec, né? Que Kardec, à época também, tem até uma questão aqui no Livro dos Espíritos que o Kardec faz esse questionamento aos espíritos. Eu vou primeiro fazer a parte dele, a parte científica, destacar alguns pontos para a gente depois entrar na parte da doutrina, para a gente fazer um fechamento. O livro dele foi lançado em 2011, né? E ele, já de início, ele joga alguns fatos, né, que ocorreram na história, já há um tempo passado aí, né, de alguns de desencarnes em massa, ou devido à guerra, qual foi o percentual que foi, né, de pessoas que desencarnaram. Na queda do Império Romano, né, isso lá 300 e poucos anos depois de Cristo, né, foram 7 milhões nessa passagem ali do Império Romano, de sua queda e tudo mais. Gengis Khan, né, que quando invadiu a Europa e tudo mais, foi numa faixa de 40 milhões de desencarnes. As guerras napoleônicas, já, né, século XIV, XV, por ali, XVI, né, foram 4 milhões. Vocês observam que vem caindo, né? Nesses 4 milhões, só 3 milhões de soldados e 1 milhão de civis, né? E mais recente, né, na nossa época mais atual aqui, contemporânea, a guerra entre soviéticos e afegãos foi 1,5 milhão de desencarnados. E essa guerra durou de 79 a 92, então foi um tempinho longo aí. Depois, a guerra Irã-Iraque, né, 700 mil
Então, vocês veem que realmente vem regredindo, né? E mais um aqui, o genocídio em Ruanda, na África. 937 mil. Esse até que ficou mais ou menos ali, né? Então, como eu disse, esse escritor, né, ele é ligado ao centro, foi diretor do MIT, né, do MIT nos Estados Unidos, e era ligado ao setor de neurociência cognitiva, né? E hoje ele é professor do departamento de psicologia de Harvard e se dedica exclusivamente ao estudo da violência, né? E em seu livro ele diz que a violência vem diminuindo desde o passado distante e hoje podemos estar vivendo a era mais pacífica que nós já tivemos, né? E é verdade que esse declínio não tem sido uniforme. Ele não zerou a violência e que não há garantias de que continue assim decrescendo. Isso na visão dele lá. Mas o avanço é inconfundível, visível em escalas que vão de milênios a meros anos, das guerras passadas até o castigo físico das nossas crianças, que até há pouco tempo era, né, na minha época principalmente, tinha palmatória, aquela coisa toda, né? O pessoal da minha idade aí um pouco mais para trás lembra disso. E ele diz mais o seguinte, que a trajetória histórica da violência afeta não só o modo como a vida é vivida, mas também como ela é entendida. O que poderia ser mais fundamental para a nossa concepção de sentido e propósito do que saber se os esforços da raça humana ao longo das eras nos deixaram melhores ou piores? Como, em especial, devemos compreender a modernidade, a erosão da família, que hoje é uma grande preocupação, principalmente das religiões, de tribo, tradição, e as religiões de um modo geral, né? Muito depende de nosso modo de ver o legado dessa transição. Se enxergarmos nosso mundo como um pesadelo de crime, terrorismo e genocídio, e guerra como um período que nos padrões da história é abençoado com um nível sem precedente de coexistência pacífica. Então tem sempre isso, né? Sempre esses dois lados. Guerras acontecendo, mas também tem sempre aqueles movimentos pacíficos, né, acontecendo na mesma direção. E ele diz mais o seguinte, né? Traçada esse roteiro da violência, né, desde o homem pré-histórico, passando pela Grécia, pelos horrores narrados na Bíblia, né, que a Bíblia é um poço, né, de narrativas de violência, né? Os cavalheiros medievais, o conceito europeu de honra, que naquela época se lavava com duelo, né? Isso tudo foi eliminado. E isso foi, né, com a colonização inglesa, os grandes navios que iam para os continentes acabaram levando esses conceitos também de duelo, essas coisas assim. Mas o livro não é só um recorte histórico do fenômeno da violência. O Pinker, o escritor, analisa as formações sociais, o modo como os seres humanos se organizam e como o fenômeno da violência, que é comum, está dentro de todos nós e não é demonizado pelo autor em momento algum, acontece. Mas principalmente ele se concentra nos motivos desse fenômeno existir. É aí que a gente começa a ver que as ideias deles têm a ver com as ideias espíritas. Nada é totalmente bom, nem totalmente ruim. E ele, o autor, nunca se esquece de que a violência pode ser necessária e até salutar em determinadas situações. É nessa hora que a gente vai à questão 932, para a gente ver o que o Kardec diz aqui com os espíritos, né?
que, inclusive, né, nessa questão, ele ressalta que a impressão que se tem, ou que a gente vê constantemente, é o predomínio dos maus em relação aos bons, né? E a pergunta é a seguinte: por que neste mundo os maus exercem geralmente maior influência sobre os bons? E os espíritos respondem: pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Estes, os bons, quando quiserem, assumirão a preponderância. Então, é tudo uma questão de atitude, né? Precisamos tomar uma atitude urgentemente em relação à violência, né? E ainda continuando mais um pouquinho, falando do livro dele, não seria errado afirmar que anos de mudanças históricas, de hegemonia do humanismo, que nos trouxeram até uma sociedade que hoje, em boa parte do mundo, é tão civilizada quanto possível, claro que a violência não acabou, né? E nem vai acabar tão cedo, a gente está vendo aí os fatos. Mas ele explica que os atos violentos vêm cada vez mais se tornando fenômenos isolados, apesar da insistência da mídia em massificar a divulgação desses fatos, né? E principalmente com a globalização, né, que hoje acontece um fato do outro lado do planeta, em segundos a gente já vai estar sabendo por aqui, né? Nós passamos a ter uma consciência mais aguda da violência porque ficamos melhor informados acerca dela. Em qualquer jornal, site noticioso ou portal, não tem erro, as notícias de violência são as que dão mais audiência. Como estarmos melhor informados e mais conectados à violência, que já tem um pendor natural de chocar, né, nos deixa ainda mais assustados e sensíveis. A impressão que a gente tem é isso, é que os que comandam as mídias querem que as pessoas fiquem exatamente assim, com essa sensação de que a violência está dominando mesmo e que a gente fique cada vez mais acuado, né? E ele diz o seguinte, que não é assim, que a gente tem que levantar a cabeça e reagir, né? Que é o que os espíritos falam na questão 932, né? Que a hora que a gente quiser, né, que a gente tiver uma atitude, a gente vai dominar, a gente vai superar os que têm tendências ao mal, né? E ainda uns poucos dados ainda em relação ao livro, né? Do século XIV aos nossos dias, as taxas de violência decaíram 25 vezes, isso na pesquisa dele, do século XIV até aos nossos dias. No século XVI, na Inglaterra, o número de homicídios por 100 mil habitantes era de 120 homicídios. Hoje é menor que 1, né? Isso, segundo a pesquisa dele, Londres, a Inglaterra no modo geral, é 95% mais segura hoje do que era no século XVI. Desde 89 até os dias de hoje, quase todos os conflitos organizados tiveram sua prevalência reduzida. Invasões de nações por outra, ações terroristas e governos ditatoriais. Aqui na nossa América Latina mesmo, há 50 anos, com uma ou duas exceções, quase todos os países viviam sob governos ditatoriais, onde era comum a tortura, o desaparecimento de pessoas. Isso a gente viu muito aqui no Brasil, né? E 50 anos depois, com uma ou duas exceções, quase todos os países vivem sob regimes democráticos. Então significa que houve um progresso, né? Desde 1948, quando foi lançada, né, os direitos humanos, né, a Carta dos Direitos Humanos, até os nossos dias, há um crescente movimento de rejeição a qualquer tipo de discriminação, né? Isso a gente vê em relação a direitos da criança, direito da mulher. A mulher, há uns 40, 50 anos atrás, não tinha direito nem de voto.
né? Era discriminada ao extremo. Sem falar em escravidão, que acabou aí mais para trás um pouco, né? Então, está havendo um progresso. Portanto, conclui o professor Pinker, com absoluta identidade de pensamento com o Livro dos Espíritos, a violência não está aumentando, ela está decrescendo. E tem mais uma questãozinha aqui no Livro dos Espíritos, que essa o Kardec fez diretamente, né, na sua época lá. E o Kardec, né, ele estava numa época em que as fogueiras não estavam mais acesas, mas havia ainda o resto delas, a fumaça, ainda se sentia o cheiro, né, porque estava bem recente a saída da Inquisição, aquela coisa toda, né? Então era uma época bem violenta. E nessa questão 784, o Kardec fez a seguinte indagação: a perversidade do homem é bastante intensa e não parece que ele está recuando em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral? Aí os espíritos respondem direto: enganas-te, observa bem o conjunto e verás que ele avança, pois vai compreendendo melhor o que é o mal, dia a dia corrige os seus abusos. É preciso que haja excesso do mal para fazer-lhe compreender as necessidades do bem e das reformas. Vê que o professor Pinker provavelmente nunca ouviu falar em Kardec, não deve ter lido o Livro dos Espíritos também, mas está indo por uma outra vertente e em busca da verdade. Isso que nos fortalece cada vez mais a gente continuar pesquisando e estudando, né? Porque ele, seguindo por outro caminho, vai convergindo as ideias, né, por esses caminhos. Que ele também disse ali atrás que a violência ela pode ser salutar, né? Então é interessante a gente observar isso aí. Vamos lá. Mas aí você já, né, a gente se pergunta, e essa sensação de que a violência só aumenta ao invés de diminuir, né? Existem por trás disso duas justificativas básicas, né, que podem responder esse questionamento. A primeira é a mídia sensacionalista, que eu já falei no início aqui, né? Que noticia a mesma notícia várias vezes, né? Você liga o jornal num canal, você passa para 3, 4, é a mesma notícia, no meio-dia vai dar de novo, de noite vai dar outra vez. E se bombou muito, se morreu 15, 20, aí vai ser durante a semana inteira, né? Então a gente fica com essa sensação de que a coisa não vai poder nem sair de casa mais, né? E a segunda é a nossa visão pessimista, que essa, né, a gente já traz de milênios aí, né? A gente vem de encarnação em encarnação absorvendo isso e a gente, é difícil de se desligar disso, né? A gente, quem tem criança, né, neném, né, vai cantar uma cantiga para a criança dormir, boi da cara preta, pega esse menino, é violência, né? E outras, né? A criança cresce mais um pouquinho, né? Aí vai brincar hoje em dia até nem tem muitas brincadeiras, mas os colégios ainda preservam, alguns ainda preservam isso, mas o cravo brigou com a rosa, né? O cravo saiu ferido, a rosa despedaçada, tome violência. E a gente vai absorvendo isso e fica imerso nessa violência, e no dia que você liga a televisão e não tem uma notícia trágica, nossa, aconteceu, muda de canal porque hoje está chato demais. A gente precisa de barulho, precisa de agitação para poder se sentir fazendo parte do contexto, né, que a gente mesmo cria, né? E apesar de estarmos vendo consonância entre o pensamento do professor Pinker, né, e o Livro dos Espíritos, de que a violência não está aumentando, não quer dizer que o problema está resolvido, né? Está muito longe disso. A violência está aí e nós precisamos encontrar caminhos que nos conduzam a uma vida mais pacífica. Isso é fato.
na verdade, devemos estar atentos a dois tipos de violência que existem. Existe a violência explícita, que é essa que a gente vê dos assaltantes, do traficante, do líder de quadrilha, né, do pessoal que assassina. Essa é a que está aí, gritante, né? Mas esses espíritos a gente sabe que veio com um comprometimento, né? Como a lei de Deus é justa e é igual para todos, foi dado para eles, né? Provavelmente pediram para vir, para ver se eles se melhoravam nesse momento que a gente está de transição, né? Como muitos não conseguem, né? A missão, né? Ou a prova é muito pesada, eles acabam sucumbindo e continuam na sua jornada de violência, né? E aí acabam sendo de novo pinçados, levados para a espiritualidade, e a gente sabe que vai ser dado para eles outras chances, tantas quantas forem necessárias, só que em outras situações, em outros mundos primitivos, ou até no próprio planeta, em outras situações bem piores da que está nesse momento agora. E a segunda violência é a violência implícita, é aquela de todos nós, é aquela da explosão, né, do motorista que fechou a gente e a gente manda ele para o paraíso, né, quando a coisa está bem, né? Ou o pai repressor, né, ou a religião que obriga os seus fiéis a seguirem aquele determinado pensamento, senão... Então, violência a gente sabe que tem em todo lugar, né? E essa segundo os espíritos, é a que a gente deve prestar mais atenção. A explícita a gente já sabe que eles estão comprometidos e que em algum momento eles vão se livrar dela, mas essa que nos acompanha, que é a que a gente cria, que a gente procura abafar, é essa que a gente tem que tomar cuidado e ficar atento, né? Procurar trazer à tona e aos poucos eliminando, né, para que a gente não tenha, né, um problema mais sério mais futuramente, né? E falando dessa questão, tem desse assunto daqui, tem a questão 911, em que Kardec também faz uma indagação interessante, né, a respeito dessas paixões, dessas tendências que a gente tem que controlar isso, né? Não existem paixões de tal maneira vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para as superar? Aí os espíritos respondem: há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas fala de boca, mas a vontade está apenas nos lábios. Eles querem, mas estão muito satisfeitos de que não pode superar suas paixões. Eu quero, mas já que está tudo caminhando, deixa rolar, né? Tipo assim. Aquele que procura reprimi-las compreende a sua natureza espiritual. Vencê-la é para eles um triunfo do espírito sobre a matéria. É aquilo que eu falei, a gente tem que observar essas más tendências que a gente tem, esses ímpetos de violência ou de praticar qualquer ato que destoe das leis divinas, né? E para concluir, né, nós temos ainda mais uma questãozinha aqui, que é a 756, em que o Kardec pergunta o seguinte, em relação a esse momento, né, se a violência vai decair, se a gente um dia vai conseguir superar isso, e se esses maus espíritos vão ser banidos, né, ou expurgados, como está aqui. A sociedade dos homens de bem será um dia expurgada, né, uma palavra forte, pesada, dos malfeitores? E a resposta: a humanidade progride, ponto, fato. Esses homens dominados pelo instinto do mal, que se encontram deslocados entre os homens de bem, desaparecerão pouco a pouco. Eu já falei sobre isso aqui, acho que foi na última palestra da transição.
Que essa transição vai ser feita lenta e gradual, né? Lenta e gradualmente, vão saindo aos poucos. Então, com mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Isso, esses espíritos que vêm para ter essa chance, não conseguem, mas já saem com alguma experiência, que isso vai ser útil para eles mais aí à frente. Tens um exemplo nas plantas e nos animais que o homem aprendeu a aperfeiçoar, que é a parte da transgênese, aí, né? Que o pessoal faz melhoramento genético em plantas, em animais, né? Desenvolvendo-lhe qualidades novas. Pois bem, e só depois de muitas gerações que o aperfeiçoamento se torna completo. Isso significa, né, que a gente já está um pouquinho melhor, né? Nós já estamos mais tendentes ao bem, né? Que ninguém aí se assanhe e fique se achando já o espírito, né? Já. Essa é uma imagem das diversas existências do homem. Então, a intenção aqui foi essa, foi de trazer esse tema violência, né, e ressaltar isso aí, né, que a gente tem que procurar olhar mais, né, cada um para si, né, e procurar ver aonde tem as suas más tendências e procurar superar isso, né, que só assim a gente vai conseguir, né, ter chance de viver num planeta regenerado, né? Com melhores condições com que a gente está hoje. Foi um prazer falar para vocês. Boa noite. Muito bem. E a gente nota essa crescente violência, né? Aparente aí, segundo o pesquisador aí, não, mas pelo aumento de população. A população está aumentando, então a sensação que se tem, e também pela mídia, né? Isso tudo invade os nossos lares e com isso dá uma mexida, mas é assim mesmo. Vamos passar para a nossa irmã Cristina. Vai suavizar. Para dar agora com a saída da violência e entrar para o jugo leve. Eu acho muito bonito, né, que a gente não se encontra antes de fazer palestra, não pergunta um que o outro vai falar, e a harmonia do que se traz é uma coisa que mostra para a gente todos os dias que realmente existe, né, confirma aquilo que a gente já acredita, de que existe, né, no mundo espiritual, e nós somos um grupo que orquestrado, inspirado, porque eu hoje escolhi o Cristo Consolador, porque vim pensando, né, nos estudos de outras semanas aí, a Sueli falou sobre o livre-arbítrio, que é a capacidade que você tem de fazer escolhas, falou do arrependimento, de como, né, é doloroso quando a gente entra por um caminho que não é aquele caminho que a gente deveria seguir, né, falou-se da justiça divina. E em muitos trechos, em muitos momentos, quando a gente lê assim, dentro deste contexto que a gente está vivendo, parece uma coisa muito pesada de castigo, né? De que Deus está castigando, que tudo que você faz é a lei de causa e efeito, não é? Toda causa, toda ação gira uma reação, que era a lei de Newton, que foi mais ou menos na época em que os espíritos vieram falar da lei de causa e efeito, que não é uma de ação e reação, é um pouco mais sutil, mas quer dizer isso, né? Que o que você age, né, no universo, conforme você age, você gera uma reação igual e contrária, né? E no Livro dos Espíritos, aqui na pergunta 964, a gente lê o seguinte: todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma delas, por mais insignificante nos pareça, que não possa ser uma violação dessas leis. Se sofrermos as consequências dessa violação, não nos devemos queixar senão de nós mesmos, que nos fazemos assim os artífices de nossa felicidade ou de nossa infelicidade futura. Essa verdade se torna sensível pelo seguinte apólogo: um pai dá ao seu filho educação e instrução, ou seja, os meios para saber conduzir-se. Cede-lhe um campo para cultivar e lhe diz:
Eis a regra a seguir e todos os instrumentos necessários para tornar fértil o campo e assegurar a sua existência. Dei-te a instrução para compreenderes essa regra. Se a seguires, o campo produzirá bastante e te proporcionará o repouso na velhice. Se não a seguires, nada produzirás e morrerás de fome. Dito isto, deixa-o agir à vontade. Então, Deus, que é infinitamente, soberanamente justo e bom, né? Nós fomos criados simples e ignorantes, né? Na ignorância das coisas, e vamos aprendendo e vamos descobrindo as coisas. Se a gente não planta bem, não vai colher bem, né? E isso é uma verdade que a gente custa aceitar. Então, nós hoje estamos num planeta de provas e expiações, né? Onde o mal predomina, onde somos todos espíritos inferiores, né? E o que a gente vê, né, com tudo que o Kleber falou aí, dá um desânimo, por mais que a gente estude, dá um desânimo, porque ou é a violência, ou é a água, porque a gente imagina um futuro negro, né? É a água que vai faltar, é a violência, assim, as pessoas discutindo que o verniz social parece que ele foi colocado de lado e está vindo e aflorando, né, e mostrando o que as pessoas realmente são, gerando um sentimento de impotência, de desânimo. Você se vê mergulhado no meio que parece que aquilo que está maior do que você pode carregar, né, e dá um certo desânimo. Outro dia eu ouvi uma pessoa que estuda, às vezes, o espiritismo, né, simpatiza com a doutrina, mas não segue. Você, olha, eu agora já não estou mais concordando com esse negócio de evoluir, não. Porque que evolução que a gente está vendo nesse mundo? As pessoas estão fazendo, é uma loucura isso, né? É uma libertinagem, uma liberalidade, agora é poliafetivo, nem sei como é que chama, é casamento em cartório de 3 pessoas juntas do mesmo sexo. Que evolução que vocês estão vendo nisso? Né? E eu parei, pensei e falei, olha, é porque a gente está vendo, né, a gente vê no mesmo plano, exatamente isso que ele estava falando, a gente não vê o conjunto da obra, né? E na minha opinião, a gente está num momento de transição que está mexendo o lodo, né? Está mexendo a lama no fundo, e aquilo precisa ser removido, precisa ser mexido para que possa ser mudado, porque aquelas coisas estabelecidas, né, falando de corrupção, né, quantos e quantos nós mesmos, na nossa encarnação, achava assim, isso é assim, mas se ele fizer, se ele rouba, mas ele faz, tá bom, porque tem aquele que rouba e nem faz. Então a gente aceitava como uma verdade, ou a maioria aceita. De repente existe um movimento de não aceitar isso, né, de que é um absurdo, de que não pode ser assim, de que as coisas têm que se modificar. Então, hoje a minha intenção, quando a gente vem aqui estudar, é a gente sacudir a poeira, porque eu já ouvi assim, agora a gente anda cabisbaixo, envergonhado, com todas as coisas que a gente está vendo. Como a gente vai andar envergonhado se não somos nós que estamos fazendo, né? Então, nós somos um povo envergonhado, somos pessoas que estamos envergonhadas de fazer parte desse contexto. Mas se nós estamos aqui, é porque nós precisamos aprender lições aqui. Se fôssemos muito evoluídos, estivéssemos fora completamente desse contexto, ou estaríamos aqui em missão, ou não estaríamos mais aqui, estaríamos em outros mundos. Mas nós estamos aqui, e é uma oportunidade abençoada. Então tem que sacudir a poeira, tem 10 minutos só para ficar triste, ficar se sentindo pior criatura do mundo, de estar vivendo num contexto desse. O Brasil não dá, a gente tem que sair do Brasil, tem que ir para outro lugar. Tem outro lugar que tem outros problemas, estamos todos no mesmo barco, vivendo as mesmas coisas. Então o que a gente tem que fazer é esse mergulho dentro de nós mesmos, né? E procurar nessa doutrina que tem tudo para nos levantar o ânimo, para nos sustentar, para nos fortalecer. Por isso é importante a gente estudar, porque é como se a gente estivesse construindo um alicerce dentro da gente. Um alicerce seguro, para que quando as tempestades venham, a gente não se deixe abater. Porque além de todo esse contexto,
existem as nossas dificuldades pessoais, as nossas tempestades e os nossos furacões, né, que vêm nos assolar na vida pessoal. E é nessa hora que tudo que a gente estudou vai servir para nos sustentar. É nessa hora que é a hora de um testemunho que a gente tem que dar, né, de que a gente realmente está aprendendo e absorvendo isso. E esse capítulo do Evangelho, o Cristo Consolador, que é o capítulo 6, né, o primeiro item é esse do jugo leve, onde em Mateus, né, Cristo diz: vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos achai carregado, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, aqui a gente já encontra um caminho onde é que a gente vai se escorar quando o negócio fica feio para o nosso lado, quando a gente desanima, quando a gente pensa que não tem jeito, não estou dando conta, que a gente fala, será que realmente eu só tenho a prova que eu posso sustentar, né, que eu posso superar? Porque às vezes parece que o mundo está caindo na cabeça da gente, né? E aqui, então, Jesus nos diz que vinde a mim todos aqueles que sofrem. Todas as misérias, todos os sofrimentos, todas as decepções, todas as dores físicas, a perda de seres queridos, encontram a sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus. Cristo veio nos ensinar isso, que a nossa verdadeira vida, né, é a vida espiritual, não é a nossa vida aqui. Aqui a gente veio, é uma passagem para a gente aprender o que a gente tem que aprender, né, a gente resgatar, né, são os efeitos, a gente vai aprender vivenciando os efeitos das nossas atitudes anteriormente ou aqui mesmo, não é, para a gente poder sentir, para a gente poder ver como é que é estar no lugar, né, de outro que a gente pode ter ofendido, para a gente viver circunstâncias, né, as lições vão se repetindo enquanto a gente não aprende aquilo. Né? De repente, poxa, eu só conheço gente assim, ignorante, que massacra, que é autoritário. Mas por que você está sempre se colocando em situações que você vai conviver com isso? Porque você está precisando aprender, de alguma forma, a lidar com esse tipo de pessoa e, de repente, você tem que deixar de ser esse tipo de pessoa. Né? A gente tem que estar atento para se analisar, para ver por que a gente está em determinadas circunstâncias. Por que a vida vem nos trazendo essa e aquela experiência? Né? O que eu estou lançando, né, para o universo? O que eu estou fazendo que eu estou recebendo isso de volta? Alguma coisa eu tenho que mudar. E na hora que eu consigo transformar isso, a lição muda. Vira a página, eu vou ter outras experiências. Né? Mas o Cristo diz para a gente, né, essa consolação aí, a confiança nessa justiça de Deus, que nada acontece por acaso, mas ele nos coloca uma condição para isso, né? Que é de você estar em observância das leis que ele veio mostrar, da lei que ele veio fazer, né? A lei que ele veio nos ensinar. Porque aqui também eles nos dizem o seguinte, que a pessoa que nada espera na vida futura, ou a pessoa que duvida, que não tem uma fé raciocinada, não tem essa certeza, e que ela duvida de todos os ensinamentos, essa pessoa, quando sofre, ela sofre com todo o peso que aquele sofrimento pode ter. Aquela aflição fica muito mais difícil de ser suportada e superada do que aquela pessoa que, com fé, com esperança, com segurança, sabe que está passando, né? Que tudo na vida da gente passa. E que a gente tem capacidade de resgatar e de superar as nossas dificuldades atuais, porque elas vieram para a gente não por acaso, porque a gente já pode fazer isso, né? Então, qual é a lei? Qual é a lei que ele veio nos ensinar? Né? É o amor e a caridade. Palavras que a gente tem que insistir, a gente tem que repetir, porque em todos os momentos nos é dito isso, esse é o caminho. A gente vai se depurando, a gente vai se aperfeiçoando, vai se burilando, né? E vai aparecendo o diamante que nós somos, à medida em que a gente sabe amar e ser caridoso com o outro. O que é o jugo?
né? O meu jugo é leve, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Jugo é uma peça de madeira, né, que põe para unir dois bois, para eles poderem andar. Então, essa simbologia ela é muito significativa para a gente. Primeiro, não estamos sozinhos. Nós sempre vamos andar lado a lado, né, com as pessoas que a gente convive, do contexto que a gente está. A nossa caminhada não é solitária. E esse jugo é leve, né? Nós não estamos com todo o peso que a gente não possa suportar. E juntos nós podemos superar isso. É muito importante que a gente se lembre disso. Quando a gente está desanimado, quando a gente está sofrendo, o jugo é suave e o fardo que a gente tem que carregar é leve. Porque nós precisamos aprender, é isso, amar. Essa é a chave do negócio, né? A gente tem que aprender a amar. Então, Deus, o Consolador prometido, é o segundo tópico desse capítulo, né? Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco o Espírito da verdade, a quem o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Então, Jesus prometeu um outro Consolador, por quê? Porque naquela época a humanidade não tinha condições de compreender tudo que ele vinha dizer, né? E também pela necessidade de relembrar os ensinamentos. Ele sabia que a gente não ia guardar tudo, que a gente não ia fazer. E o Consolador prometido é o Espírito da Verdade, que vem com o advento, né, do Espiritismo, é quem o Espírito da Verdade é que comanda toda a doutrina, né, o surgimento da doutrina e coordena essa organização nos livros aí. Né, o Espírito da Verdade, na verdade, não é um espírito, mas é um grupo, um conjunto de espíritos superiores que vieram para nos auxiliar e que estão conosco. E que estão aí para nos ajudar sempre, né? E o Espírito da Verdade, ele nos diz assim aqui: o Espiritismo vem, no tempo assinalado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito da Verdade preside ao seu estabelecimento. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. E o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque ele fala sem figuras e sem alegorias. Levanta o véu propositalmente lançado sobre certos mistérios e vai trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, a dar uma causa justa e um objetivo útil a todas as nossas dores. Então veja que consolador que nós temos e podemos lançar mão sempre, né? A causa das nossas aflições está nas existências anteriores e na própria destinação da terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra também que os sofrimentos são como crises salutares que levam à cura, são purificação que assegura a felicidade nas existências futuras. Então a gente pode compreender que tudo aquilo que a gente está passando é justo e é saudável para que a gente possa crescer. Muitas vezes na nossa vida, a gente tem muitas certezas das coisas, né? Às vezes é muito fácil para a gente, ou a gente tem ideias concebidas na nossa mente, no nosso coração, e que a gente, quando vê o outro em alguma situação, a gente sabe perfeitamente falar, dar conselhos, a gente julga, a gente faz tudo, né? De repente a vida vem e faz o quê? Muda, né, tudo, e a gente se vê naquele roldão, e aí a gente vai ver como realmente é estar nessa situação, né? Estar do outro lado daquela situação que a gente julgava já tirar de letra. E com isso a gente vai sempre desconstruindo o que a gente sabia, construindo de novo, e depois a gente vai ampliando a nossa visão. Mas a gente sabendo que isso tudo é justo, poxa, a gente tem como tirar isso de letra. A gente tem como estar seguro. Não, é justo. Agora eu preciso aprender isso. Minhas verdades não são verdades, né? Minhas verdades
elas são apenas passageiras. Eu preciso realmente refazer os meus conceitos, porque tudo muda, tudo anda. E essa impressão de que as coisas estão acabando não é uma impressão verdadeira. As coisas vão se transformando, todas as coisas vão se transformando. As nossas relações vão se transformando, né? O Kleber mostrou dados estatísticos aí de que a violência vem se transformando. E como a violência, tudo no nosso redor também. Se a gente olhar nessa mesma existência há 20 anos atrás, os conceitos que a gente tinha sobre as coisas que a gente vinha acontecer, hoje você não pensa assim. Você já abriu, você já teve experiências que te fizeram mudar, né? E por que não continuar mudando? A gente está aqui, todos os dias a gente tem uma oportunidade que a gente não pode perder. Imersa nesse desânimo, imersa em não achar que nada vai dar certo, que nada se muda, que nada se transforma, que é assim mesmo. Esse papo de eu sou assim mesmo, então, é a coisa mais comodista e pior que a gente pode fazer para a gente mesmo, né? Nós estamos muito acostumados a guardar as coisas em gavetas. Aí a gente, depois que guarda aquilo, acha que não precisa mais mexer naquilo nunca mais, né? Depois que você mobiliou sua casa, não, agora eu posso pensar em outras coisas, essa mobília vai ficar aí a vida inteira. Não é para ser assim. Vai ter uma hora que você vai ver que é necessário mudar alguma coisa, né? Os conceitos que a gente tem que ir alargando a mente, né? A gente tem que ir considerando mais o que o outro pensa, porque a gente escuta muito pouco o nosso semelhante, a gente fala muito. E quando a gente está ouvindo, a gente já está pensando o que a gente vai responder. Não, de fato, aberto para ouvir a experiência do outro, que pode ser justa, que pode ser boa, que pode fazer com que a gente sofra menos. É lado a lado que nós temos que caminhar, né? Os espíritos estão aí também nos dando força todo o tempo. Não podemos perder isso de vista. Não estamos sozinhos. E as instruções, né, que a gente vê aqui, que a gente lê, tudo que a gente estuda, nos dá essa confiança e essa força. O Espírito da Verdade, nas instruções dos Espíritos, ele fala bastante para a gente aqui, dá umas dicas boas de como a gente conseguir se equilibrar, né? Ele diz: estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro aos infelizes extraviados, que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai todas as coisas que vos são reveladas, não mistureis o joio ao bom grão, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, aqui vai um alerta, que a gente estude, que a gente se instrua, que a gente amplie, né, não só o nosso lado intelectual, mas o nosso lado moral. E o segundo, né, o primeiro, amai é o primeiro, e depois se instruir. Então, o amor aparece aí de novo. Isso não é uma falácia, né? Isso não é uma coisa, amor, uma palavra desgastada, é tudo. Porque Deus é amor, é o amor supremo. E se a gente quer chegar na perfeição e na felicidade que a gente espera, é só através disso que a gente vai conseguir. É só através desse amor para os outros e com a gente mesmo, né? E eu acho que o amor mais difícil que a gente tem é da gente mesmo, né? Porque nós somos muito críticos em relação a nós mesmos, críticos em relação às nossas atitudes, perfeccionistas. A gente precisa relaxar e se avaliar, e se avaliar um pouco, mas com mais amor pela gente mesmo, né? Porque como o universo não dá saltos, nós também não. Cada dia a gente vai melhorando um bocadinho. Cada encarnação a gente melhora um bocadinho. A gente não vai virar santo de um dia para o outro. Não adianta esperar isso, porque isso não vai acontecer. Aí o Espírito da Verdade nos fala assim, olha: os que carregam os seus fardos e assistem os seus irmãos são os meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas
e vos ensino o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos do mundo, que são frequentemente os mais miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Deus vos criou fracos para vos tornar perfeitos e deseja que modeleis vós mesmo a vossa doce argila para serdes os artífices da vossa imortalidade. Então, com o Espiritismo, a gente aprende que a responsabilidade sobre o nosso hoje, sobre o nosso destino, é nossa. Não é que a gente deve estar muito atentos a isso, artífices da nossa própria imortalidade. Então, que sério é isso, né? A gente está aqui e está deixando a vida levar, está se perdendo na rotina do dia a dia. Na internet eu vi essa semana uma frase que eu gostei muito, é atribuída a Sócrates, e diz assim: tome cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Então, hoje, nós temos milhões, né? O dia não dá para a gente fazer tudo que a gente tem que fazer. Milhões de afazeres, nós estamos sempre correndo, mas estamos negligenciando nosso precioso tempo nessa encarnação para realmente o que interessa, que é a nossa transformação. Então, a gente se prende a coisas, é levado de roldão nas coisas, né? Porque realmente são muitas tarefas, e deixa de ter esse tempo de parar para pensar o que eu estou fazendo aqui. Né? Os amados do Pai são aqueles que carregam os seus fardos e assistem os seus irmãos. Não podemos entrar nesse roldão do egoísmo, porque a gente já tem, né, dentro da gente muito essa coisa de só pensar na gente, nosso bem-estar, nossas coisas. Nós estamos andando num conjunto. Tem aquilo que é só nosso, mas tem aquilo que a gente precisa levar a outros. Nós estamos aqui também para ser essa luz. Para ter um momento que a gente tenha uma palavra, não é grandes coisas, quando se fala em amor e caridade, né? Não espera, Deus não espera de nós, né, para a gente alcançar essa perfeição, os grandes atos, porque nós não somos ainda capazes de realizá-los, mas são os pequenos e que fazem toda a diferença na vida de uma outra pessoa, na vida daquele que precisava só que você tivesse um tempo para conversar, um tempo para estar perto, um olhar que diga assim: olha, está sofrendo, está doendo, né? Mas eu estou com você. Isso nos torna humanos. Essa verdadeira, né, esse nome é humanidade, somos humanos. Nós precisamos deixar de ser robôs, às vezes, né, nessa rotina aí, a gente vira robô, a gente vira máquina, está com HD cheio de coisas, né? A gente está diminuindo a nossa capacidade, a gente não está usando toda a capacidade que a gente tem enquanto ser humano de amar. A gente está se robotizando um pouco, né? A gente fica alarmado, eu às vezes fico alarmado de ver, né? O celular é uma coisa que tem a sua grande utilidade, mas tem um desserviço muito grande, né? Porque as pessoas agora evitam estar juntas para ficar no celular mandando mensagem. Às vezes você vê um grupo de pessoas que, em vez de estar falando entre elas, às vezes estão até se falando, mas ali naquele negócio, né? O Facebook é uma coisa que tem coisas boas, mas também é um gasto de energia, né? É uma perda de tempo, porque a pessoa fica meio viciada em ficar olhando aquilo. Ali a vida é sempre maravilhosa. Viagens, fotos, selfies, sorrisos. E por diversas situações, eu tive a oportunidade de ver pessoas com um sofrimento gigante, passando por dificuldades muito grandes, e ali, naquele dia, naquelas postagens, tudo lindo. Então, a gente está trocando, né, o que eu falei que a lama, a gente está revolvendo essa sujeira, né, para poder botar para fora, mas está achando um outro subterfúgio.
para fingir para a gente mesmo que está tudo bem. Porque todos os nossos amigos viajam horrores, né? Todo mundo viaja, vai para tudo quanto é lugar, e está lá todo mundo feliz da vida, e não é assim, né? A gente tem que usar os instrumentos da tecnologia, todos os instrumentos que a gente tem, para melhorar a nossa situação, não para piorar. Da mesma forma que quando a pessoa fala, antigamente era tudo tão bom, hoje não é mais, mentira, não era tudo tão bom. A gente tem essa tendência de romancear tudo. As pessoas ficavam na porta de casa conversando, não tinha essa loucura toda, mas também não tinha água encanada, também não tinha ferro, sei lá, não tinha um monte de coisa. A gente vê esses filmes de Idade Média, uma poeirada danada, né? Aquelas roupas, aquele povo vivia imerso na poeira, não pode dizer que era melhor do que é hoje, né? E a gente andava-se distâncias e distâncias, gente, né? Então, tudo é da sua época, né? Não vamos romancear que era lindo, até parece que todo mundo namorava direitinho, casava direitinho, ninguém usava droga, ninguém bebia, ninguém... isso não é verdadeiro. Dizer que hoje está um caos e que naquela época era lindo. Não é. Na nossa infância não tinha isso, na minha juventude não tinha isso como tem. Eu tinha, só que a gente não via, né? Quem não tem, sempre teve isso. Então, essas coisas assim, esse progresso a gente não vê que está acontecendo. Agora, o nosso, essa parte que nos cabe, de usar tudo que está à nossa disposição, a facilidade que a gente tem hoje, né? Pelas coisas, pela tecnologia, pela própria globalização, a facilidade que a gente tem, usar em nosso proveito e não contra nós. Né? Nos unirmos de verdade enquanto pessoas. E aqui no Evangelho a gente encontra mais duas passagens que vêm só ratificar isso que a gente está dizendo, do nosso progresso, de como a gente está melhor do que já foi. Peraí. Uma que fala da lei do amor, tá? Na lei do amor, que é o capítulo 11, amai muito para serdes amados. Crede que estas sábias palavras, amai muito para serdes amados, seguirão o seu curso. Essa máxima é revolucionária e segue uma rota firme e invariável. Mas vós já haveis progredido, vós que me escutais, sois infinitamente melhores do que há 100 anos. De tal maneira vos modificastes para melhor, que aceitais hoje, sem repulsa, uma infinidade de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade que antigamente tereis rejeitado. Pois daqui a 100 anos estareis também com a mesma facilidade aquelas que ainda não puderam entrar na vossa cabeça. Então, os Espíritos nos dão a certeza de que nós estamos melhores e que daqui a 100 anos estaremos melhores ainda, e a gente tem que aproveitar essa nossa oportunidade aí que a gente está tendo. Deixa eu ver se eu acho outro pedaço aqui. Outro pedaço é nesse mesmo capítulo, diz assim: não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano, que cederá, mesmo de mau grado, ao verdadeiro amor. Este é um ímã a que ele não poderá resistir, e o seu contato vivifica e fecunda os germes dessa virtude que estão latentes em vossos corações. A terra, morada de exílios e de provas, será então purificada por esse fogo sagrado, e nela se praticarão a caridade, a humildade, a paciência, a abnegação, a resignação, o sacrifício, todas essas virtudes filhas do amor. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João Evangelista. Sabeis que quando a doença e a velhice interrompem o curso de suas pregações, ele repetia apenas essas doces palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Então, eu poderia ter escolhido muitos temas, né? Como a gente tem uma infinidade de temas para escolher, para falar, mas se a gente não se modificar e se a gente não aprender a amar, não adianta a gente saber mais nada. É isso que a gente tem que saber. Então, mais uma vez, batendo nessa tecla de que é isso que a gente precisa fazer, né?
E, para finalizar, eu trouxe uma historinha curta, que a gente também, o mal é bem audacioso e a mídia só fala no que é ruim, né? Mas é bom, a gente tem que falar também uma coisa que seja boa. É o Mário Sérgio Cortella, em Ética e Vergonha na Cara. Em uma corrida de cross-country, o queniano Abel Mutai estava a poucos metros da linha de chegada, quando se confundiu com a sinalização, pensando que já havia completado a prova. Logo atrás vinha o espanhol Ivan Anaya, que, vendo a situação, começou a gritar para que o queniano ficasse atento, mas Mutai não entendia o que o colega dizia. O espanhol, então, o empurrou em direção à vitória. Um jornalista perguntou então a Ivan: por que o senhor fez isso? Isso o quê? Ele não havia entendido a pergunta. E o meu sonho é que um dia possamos ter um tipo de vida comunitária em que a pergunta feita pelo jornalista não seja mesmo entendida, pois não pensou que houvesse outra coisa a fazer que não aquilo que ele fez. Por que o senhor deixou o queniano ganhar? Eu não deixei ganhar, ele ia ganhar. Mas o senhor podia ter ganho. Mas qual seria o mérito da minha vitória? Qual seria a honra dessa medalha? O que minha mãe iria achar disso? Então, isso é uma história verdadeira, né? E é como a gente tem naquela tribo africana lá também, né? O Ubuntu, que alguém levou lá uma cesta de doce querendo que as crianças competissem, e nenhum deles competiu, eles quiseram dividir entre eles. Porque é só isso, que eles estão evoluídos de saber que não tinha graça nenhuma em um chegar na frente e ficar com a cesta de doce. O que era bom para todos, sentar e repartir, e todos estarem felizes juntos. Então, os bobos, né, aqueles que estão atrasados, somos nós aí com essa mentalidade de competição, de chegar na frente dos outros, de ser melhor que os outros. Então, a gente tem que abandonar isso. Abandonar, desapegar disso, né? E que o nosso planeta, nós não estamos no final dos tempos, né? Que no apocalipse que a gente vê por aí, que o mundo está acabando, porque está faltando isso, olha, estava escrito que ia acontecer isso e aquilo. Não é isso, nós estamos numa transição, nosso planeta de provas e expiações se transformará num planeta de regeneração. E então, espíritos regenerados, seremos mais felizes. E nós estamos nesse caminho, sou eu, você, cada um de nós que está aqui. Não podemos perder tempo. Nós queremos estar nesse mundo regenerado, ou queremos ir para outros mundos ainda inferiores, ainda de provas e expiações, e ficar batendo na mesma tecla, para aprender as lições que a gente precisa. Então, uma boa semana, que a gente possa ir, né, encontrar esse Cristo Consolador, nele a força, para que a gente transforme as nossas ações e possa estar mais próximo daquilo que a gente almeja. Tá? Uma boa noite para todos. Obrigada. Isso é bom, né? A gente se ilustrar com a doutrina espírita, a gente vê realmente as coisas de uma forma diferente. Vamos aproveitar enquanto estamos encarnados.